A Terra Santa não é só geografia, é um cemitério de civilizações, cidades que dominaram o mundo antigo e hoje arqueólogos cavam o que sobrou. Nesse vídeo, você vai conhecer 8 cidades perdidas. Vou te mostrar como eram no auge, o que causou a queda e como estão hoje, se é que ainda existem. Prepare-se, porque algumas dessas histórias são brutais. E no ano 1400 a.C., uma cidade era uma fortaleza. A cidade ocupava 3 hectares no topo de um tel, um monte que já tinha sido construído e destruído 20 vezes antes. Por baixo das ruas que existiam na época de Josué, arqueólogos encontraram camadas de civilizações com 11 mil anos de história. Uma torre de pedra de 8.500 a.C. ainda está lá. A estrutura mais antiga já descoberta. Jericó não era novata em guerra, era sobrevivente profissional. Dentro das muralhas, a vida funcionava. Casas de tijolos de barro, ruas pavimentadas, cisternas de água, armazéns de grãos. A fonte de Eliseu, que existe até hoje, fornecia água fresca para a população. Comerciantes traziam especiarias do leste, tecidos do norte, metais do sul. A cidade controlava a entrada do Vale do Jordão. Quem quisesse subir para as montanhas de Canaã tinha que passar por Jericó e pagar taxas. Mas o que tornava Jericó realmente intimidadora eram as muralhas. Não era só uma parede, era um sistema duplo de defesa. Uma muralha externa de pedra com 3,5 metros de altura. Atrás dela, uma segunda muralha ainda mais alta. Entre as duas, espaço para soldados patrulharem. E a base das muralhas era tão grossa que casas eram construídas dentro delas. Raabe, a prostituta que ajudou os espiões israelitas, morava numa dessas casas. A janela da casa dela dava para fora da cidade. Hoje, o Tel Es-Sultan é patrimônio da Unesco. Você caminha por ali e vê as camadas de 11 mil anos de civilizações empilhadas. Vê a torre antiga de pedra, vê os restos das muralhas. E pensa, essa cidade sobreviveu a tudo por milênios, até que caiu com um grito. Jericó caiu de forma sobrenatural, mas a próxima cidade foi queimada do céu. E hoje você ainda encontra cerâmica derretida no chão. Durante décadas, arqueólogos procuraram Sodoma e Gomorra. A maioria acreditava que eram cidades mitológicas, histórias inventadas para assustar crianças. Mas, em 2013, uma equipe encontrou algo perturbador perto do Mar Morto, um sítio arqueológico chamado Tal el-Hammam. E quando começaram a escavar, perceberam que tinham encontrado evidências de uma catástrofe que desafia a explicação. A cidade era próspera. Ficava em uma planície fértil, rota comercial importante, água abundante. Estimam que tinha entre 8 a 10 mil habitantes, o que para a época era uma metrópole. Muralhas grossas, palácios, templo. Sodoma não era uma vila pobre, era uma potência regional. Mas, segundo a Bíblia, o problema não era pobreza, era orgulho. Era arrogância tão grande que Deus decidiu intervir pessoalmente. E então, de acordo com Gênesis, fogo e enxofre caíram do céu. A cidade foi destruída em um único dia. Ló e sua família fugiram. E quando a esposa dele olhou para trás, virou uma estátua de sal. Parece história de filme, certo? Mas aqui está o que os arqueólogos encontraram em Tal el-Hammam. Evidências de uma explosão há 3.700 anos. Temperaturas que excederam 2.000 graus Celsius. Cerâmica derretida que virou vidro. Tijolos de barro que literalmente explodiram. E mais estranho ainda, camadas grossas de sal. Sal que contaminou o solo por 600 a 700 anos depois da destruição. Nada crescia ali. Alguns cientistas sugerem que foi um meteorito. Outros falam em explosão de gás metano. O debate continua, mas o fato é, alguma coisa destruiu aquela cidade de forma tão violenta que deixou marcas físicas permanentes. E aconteceu exatamente na região onde a Bíblia coloca Sodoma. Hoje, Tal el-Hammam é um campo arqueológico. Você pode visitar e ver as camadas de destruição. A cerâmica derretida ainda está lá, congelada no tempo. Um testemunho silencioso de um dia em que o céu pegou fogo. Sodoma foi queimada do céu.
mas a próxima cidade foi queimada do chão, e Josué fez questão de que fosse a única completamente destruída entre todas as cidades de Canaã. Por quê? Porque era a capital, e tinha 40.000 habitantes. Por que a maior cidade de Canaã virou cinzas quando todas as outras foram apenas conquistadas? Hazor tinha 40.000 habitantes. Jerusalém, na época de Davi, séculos depois, tinha menos gente que isso. Quando você pensa em Hazor no seu auge, imagine uma metrópole. A cidade ocupava 80 hectares na parte alta e mais 70 hectares na cidade baixa. Muralhas grossas de pedra cercavam tudo. Dentro, palácios com colunas, templos dedicados a Baal e Astarote, oficinas de bronze, armazéns cheios de grãos. As ruas eram pavimentadas, fontes públicas distribuíam água. Comerciantes vindos da Síria, do Egito, de Chipre negociavam na praça central. Hazor controlava as rotas comerciais do norte. Se você quisesse ir do Egito para a Mesopotâmia, passava por Hazor e pagava taxas, mas não era só economia. Hazor era poder militar. O rei de Hazor comandava uma confederação de cidades. Quando Josué invadiu Canaã, foi o rei de Hazor quem organizou a resistência. Ele reuniu todos os outros reis, juntou os exércitos, montou acampamento perto das águas de Merom. Era a maior força militar que os israelitas tinham enfrentado até então. Carros de guerra, cavalaria, infantaria pesada, tudo que um exército precisava. Josué venceu a batalha, mas aqui está a diferença. De todas as cidades que ele conquistou, só Hazor foi queimada completamente. As outras, ele deixou intactas para os israelitas ocuparem depois. Hazor precisava virar exemplo. E virou. Igael Yadin escavou Hazor entre 1955 e 1958. E novamente, nos anos 1960. Encontrou 21 camadas de civilizações diferentes, construídas uma sobre a outra. Mas uma camada específica chama a atenção. Cinzas grossas, estruturas colapsadas, tudo datado de 1200 a.C., pela análise de carbono 14, exatamente a época de Josué. E tem mais. Em 2012, a equipe de Amnon Ben Tor, da Universidade Hebraica, achou jarras de cerâmica cheias de trigo queimado. O grão estava estocado, pronto para uso. Significa que a cidade caiu rápido. Ninguém teve tempo de evacuar os suprimentos. Foi devastador. Yadin também descobriu um sistema de água monumental. Um túnel que desce 40 metros até o lençol freático, construído séculos depois pelo rei Acabe, e aquela escadaria de basalto de 4,5 metros de largura que levava ao Palácio Real. Hoje, Hazor é patrimônio mundial da Unesco desde 2005, junto com Megido e Beersheba. O sítio fica a 14 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, administrado pela Autoridade de Parques de Israel. Você caminha por ali e vê pedaços de muralhas, fundações de palácios, aquela escadaria monumental. As jarras com trigo carbonizado estão no Museu de Israel, em Jerusalém, mas ninguém mora lá. A maior cidade de Canaã virou pó. Josué queimou a capital de Canaã, mas teve uma cidade que Jesus amaldiçoou. E não era uma cidade qualquer. Era onde ele morava, onde fez mais milagres do que em qualquer outro lugar. E se a cidade onde você fez mais milagres fosse também a cidade que você amaldiçoou? Cafarnaum era próspera, movimentada, cheia de vida, até Jesus morar lá. Cafarnaum ficava na margem norte do Mar da Galileia, localização estratégica. Havia Maris, a estrada comercial que ligava o Egito à Síria. Passava bem ali. Caravanas paravam na cidade para descansar, reabastecer, negociar. Tinha um posto alfandegário romano, onde Mateus trabalhava coletando imposto. Pescadores saíam todas as manhãs para o mar e voltavam com redes cheias de peixe. O mercado vendia pão, azeite, cerâmica, tecidos, população estimada em 1.500 pessoas. Para os padrões da época, era uma cidade de tamanho médio, mas com boa renda. A sinagoga era o coração da comunidade. Construída com pedras de basalto preto,
pilares grossos sustentando o teto. Todo sábado, homens se reuniam lá para ler a Torá, discutir a lei, orar. E foi exatamente nessa sinagoga que Jesus começou a ensinar. Mateus capítulo 4 chama Cafarnaum de sua própria cidade. Ele não só visitava, ele morava lá. Pedro, Tiago, João, André, todos tinham casas em Cafarnaum. Jesus voltava para lá depois das viagens. E foi ali que aconteceram mais milagres do que em qualquer outro lugar. Jesus curou o servo do centurião sem nem tocar no doente. Curou a sogra de Pedro de febre. Um paralítico foi descido pelo telhado porque a casa estava tão cheia que não cabia mais ninguém. E Jesus o curou na frente de todos. Expulsou demônios, acalmou tempestades no mar. A cidade inteira viu essas coisas. Mas aqui está o problema. Ver milagres não mudou o coração das pessoas. Elas trataram Jesus como entretenimento. Iam assistir, ouvir, mas não se arrependiam. Portanto, Jesus fez algo que nenhum profeta tinha feito antes. Amaldiçoou a própria cidade onde morava. Em Mateus 11, ele diz que Cafarnaum vai descer até o inferno. Que se Sodoma tivesse visto os milagres que Cafarnaum viu, ainda estaria de pé. E a maldição se cumpriu. Cafarnaum foi gradualmente abandonada após o século VII. Os frades franciscanos compraram o terreno em 1894 e começaram escavações sistemáticas. Virgílio Corbo e Stanislau Lofreda escavaram entre 1968 e 1985 e identificaram a casa de Pedro sob uma igreja octogonal bizantina do século V. A sinagoga de calcário branco que você vê hoje é do século IV, mas foi construída sobre as fundações de basalto preto da sinagoga do século I, onde Jesus ensinou. Análises de argamassa e moedas confirmam as datas. Hoje, Cafarnaum é administrada pelos custódios da Terra Santa. Cafarnaum rejeitou Jesus, mas a próxima cidade foi profetizada 600 anos antes para ser abandonada. E hoje, literalmente ninguém mora lá. No seu auge, a cidade de Ascalão tinha 13 mil habitantes. A cidade ficava direto no mar, com um porto natural protegido. Navios vindos de Chipre, da Grécia, do Egito, atracavam ali para comercializar. Dentro das muralhas, que tinham 15 metros de altura e 50 de largura na base, a vida fervilhava. Mercados vendiam púrpura de Tiro, mármore de Atenas, grãos do Egito. Templos dedicados a Dagon e Baal-Zebub ficavam no centro. Palácios com jardins ocupavam a parte nobre. Os filisteus não eram bárbaros. Eles tinham cultura, arquitetura, metalurgia avançada. Mas Ascalão tinha um problema. Os profetas de Israel a odiavam. Não porque a cidade tivesse atacado Jerusalém diretamente, mas porque representava tudo que Israel não era. Os filisteus adoravam ídolos, praticavam rituais que os israelitas consideravam abominações. Portanto, profeta após profeta anunciou o julgamento. Amós, Sofonias, Jeremias, todos falaram contra Ascalão. Mas foi Zacarias quem deu a profecia mais específica. Ascalão será abandonada. Zacarias 9, versículo 5. Em 604 a.C., Nabucodonosor II da Babilônia invadiu a região. Ascalão tentou resistir. Fechou os portões, reforçou as muralhas, estocou comida. Não adiantou. Os babilônios eram máquinas de guerra. Quebraram as muralhas, invadiram a cidade, mataram o rei, deportaram a população. Ascalão caiu. Mas aqui está o detalhe impressionante. A cidade foi reconstruída depois. Gregos ocuparam, romanos ocuparam, bizantinos ocuparam, mas nunca voltou a ser o que era. E com o tempo, foi sendo abandonada. Até que em 1191, Ricardo Coração de Leão destruiu o que restava para impedir que os muçulmanos usassem o porto. Depois disso, ninguém mais reconstruiu. Hoje, Ascalão é um parque nacional. Arqueólogos escavaram e encontraram o primeiro cemitério filisteu já descoberto, com 145 ossadas. Encontraram estatuetas, cerâmica pintada, joias de ouro, mas ninguém mora lá. Mas a próxima cidade sofreu o pior cerco militar da história antiga. E os assírios documentaram tudo
em relevos gigantes. Os assírios construíram uma rampa com 3 milhões de pedras para destruir essa cidade e documentaram tudo em relevos de 27 metros de comprimento. Laquis era a segunda cidade mais importante de Judá, perdendo só para Jerusalém. Laquis ficava numa colina estratégica, controlando o caminho entre a costa e as montanhas da Judéia. Se você quisesse atacar Jerusalém vindo do oeste, precisava passar por Laquis primeiro. Por isso, o rei Roboão, filho de Salomão, fortificou pesadamente o lugar. Muralhas duplas cercavam a cidade. A externa tinha 6 metros de espessura. A interna, 4 metros. Torres de vigia cobriam todos os ângulos. Um portão monumental com 6 câmaras controlava a entrada. Dentro, casas de pedra calcária, armazéns, oficinas, cisternas para água. População estimada em 6.000 pessoas. Mas em 701 a.C., Senaqueribe da Assíria invadiu Judá. Ele já tinha conquistado 46 cidades, deportado 200.000 pessoas. Agora queria Laquis e fez questão de documentar tudo, porque Laquis representava a resistência judaica. Se Laquis caísse, Jerusalém ficaria isolada. O cerco foi brutal. Arqueólogos encontraram uma rampa de cerco que os assírios construíram. Não era uma rampa simples. Era uma estrutura massiva feita com 3 milhões de pedras, cada uma pesando em média 6 quilos. Os soldados assírios carregaram essas pedras, empilharam uma a uma, criando uma via de acesso até as muralhas. Enquanto isso, arqueiros atiravam flechas para cima, impedindo os defensores de reagir. Torres de cerco móveis eram empurradas rampa acima. Arietes batiam nas paredes. Dentro da cidade, o caos. Arqueólogos encontraram camadas de cinzas com 6 metros de espessura, pontas de flechas assírias cravadas nas paredes, esqueletos de pessoas que tentaram fugir e foram mortas. Uma vala comum com mais de 1.500 corpos jogados sem cerimônia. Laquis resistiu o quanto pôde, mas caiu. Senaqueribe gostou tanto dessa vitória que mandou esculpir relevos gigantes mostrando o cerco. Esses relevos estão no British Museum hoje. 27 metros de pedra esculpida, mostrando soldados empurrando a rampa, torres de cerco atacando, prisioneiros sendo empalados, famílias sendo deportadas. É a documentação visual mais detalhada de um cerco antigo que temos. Laquis foi reconstruída depois, mas nunca recuperou a importância. Hoje é um tel, um monte arqueológico. Você sobe lá e vê a rampa ainda preservada. Vê as muralhas quebradas e imagina o terror. Laquis teve o pior cerco militar, mas a próxima capital sofreu algo pior ainda: fome, e chegou ao canibalismo. O que leva uma mãe a cozinhar o próprio filho? Fome tão extrema que a sanidade desaparece. E isso aconteceu em Samaria, a capital do Reino do Norte de Israel. Samaria era rica, muito rica. O rei Onri escolheu uma colina estratégica e construiu a capital do zero em 880 a.C. Não era reforma de cidade antiga, era projeto novo, planejado. A colina ficava 90 metros acima do vale, dando visão total da região. Muralhas duplas de calcário branco brilhavam ao sol. O palácio de Acabe, filho de Onri, tinha paredes decoradas com marfim esculpido, não marfim pintado. Marfim real, importado da África. Painéis inteiros cobriam as paredes. Por isso a Bíblia chama de Casa de Marfim, em 1 Reis 22. Dentro da cidade, vida de luxo. Cisternas cavadas na rocha garantiam água mesmo em seca. Armazéns estocavam vinho, azeite, trigo. O mercado vendia tecidos de púrpura de Tiro, especiarias da Arábia, joias do Egito. População estimada em 30.000 pessoas. Samaria não era só capital política, era símbolo de prosperidade. Mas em 725 a.C., o rei Oséias cometeu um erro fatal. Parou de pagar tributos à Assíria. Salmanasar quem não gostou. O exército assírio marchou para Samaria, cercou a cidade e esperou. 3 anos. Não atacaram as muralhas. Simplesmente cortaram o acesso. Nada entrava, nada saía, e esperaram a cidade morrer de fome.
No primeiro ano, comeram os estoques. No segundo, sacrificaram os animais. No terceiro, não tinha mais nada. E foi aí que aconteceu o horror registrado em 2 Reis, capítulo 6. 2 mulheres fizeram um acordo. Cozinharam o filho de uma. No dia seguinte, quando chegou a vez de cozinhar o filho da outra, a segunda mulher escondeu a criança. Em 722 a.C., as muralhas finalmente caíram. Sargão II, que tinha assumido o trono assírio, entrou na cidade e deportou 27.290 pessoas. Escavações modernas confirmaram que o antigo Palácio de Marfim, descrito na Bíblia, ficava exatamente na colina de Samaria, a antiga capital do Reino de Israel. Fragmentos originais dos painéis de marfim foram encontrados no local e hoje estão preservados em museus de Jerusalém. A colina, conhecida atualmente como Sebastia, não é mais habitada. Ela se tornou um importante sítio arqueológico, onde ruínas do palácio, muralhas e templos ainda podem ser visitadas. Samaria morreu de fome, mas a próxima cidade tem algo diferente. Não morreu uma vez. Morreu 26 vezes e vai morrer de novo na batalha final do mundo. Tem um lugar na Terra Santa onde 26 batalhas já aconteceram. Megido, ou Armagedon em grego. Megido fica numa posição que qualquer general sonharia em controlar. O Tel, esse monte arqueológico de 20 metros de altura, domina o vale de Jezreel. De cima, você vê quilômetros de planície em todas as direções. A Via Maris, a estrada comercial mais importante do mundo antigo, passava ali. Exércitos do Egito subindo para atacar a Mesopotâmia tinham que passar por Megido. Exércitos da Mesopotâmia descendo para o Egito, mesma coisa. Não tinha desvio. Portanto, quem controlava Megido controlava o tráfego militar e comercial de toda a região. Por isso, 26 civilizações diferentes ocuparam o mesmo lugar. Cananeus construíram, egípcios destruíram e reconstruíram, israelitas conquistaram, filisteus atacaram, assírios arrasaram, persas ocuparam, gregos tomaram, romanos dominaram. Cada civilização construía em cima das ruínas da anterior, camada sobre camada, criando esse monte artificial de 20 metros, feito literalmente de cidades mortas empilhadas. Salomão transformou Megido numa fortaleza, construiu muralhas grossas, estábulos para 450 cavalos, um sistema de água que descia 40 metros até o lençol freático. O portão da cidade tinha 6 câmaras, idêntico aos portões de Hazor e Gezer. Mesmo arquiteto, mesmo projeto. Megido era parte do sistema de defesa de Israel. Mas ser estratégica tem preço. Em 609 a.C., o faraó Neco II do Egito estava marchando para ajudar a Assíria contra a Babilônia. O rei Josias de Judá tentou bloquear a passagem em Megido, erro fatal. Neco não estava interessado em Judá, só queria passar. Mas Josias insistiu. A batalha durou pouco. Uma flecha atingiu Josias. Ele morreu no caminho de volta para Jerusalém. O rei mais justo de Judá morreu tentando defender uma passagem. Napoleão visitou Megido em 1799 e chamou o lugar de campo de batalha perfeito. Ele sabia reconhecer terreno militar quando via. A planície de Jezreel comporta exércitos inteiros. Tem espaço para manobras, visibilidade total, acesso à água. Por isso, Apocalipse 16 coloca a batalha final ali. Har-Megido em hebraico, Armagedon em grego, o lugar onde todos os exércitos do mundo vão se reunir no fim dos tempos. Megido hoje é parque nacional, patrimônio da Unesco junto com Hazor e Beer-Sheba. Turistas sobem o Tel e veem as 26 camadas de destruição. Veem os estábulos de Salomão, veem o portão de 6 câmaras e olham para a planície vazia pensando na profecia. Agora clique no vídeo na tela para descobrir como o Templo de Salomão foi construído e como era o dia a dia dos pedreiros construtores. Clique agora.